Ainda sobre o julgamento de hoje, eu queria voltar um pouco porque o ministro Alexandre de Moraes fala que o senhor estava fazendo um lobby contra o Estado brasileiro. Aqui nos corredores do Congresso, o senhor conhece muito bem, tanto a ala por parte da oposição, alguns nomes do centro, e da ala governista, diz que o senhor tem muita influência aí nos Estados Unidos e dentro do governo americano. Inclusive, aliados do governo falam que essa nova taxação do governo americano foi um lobby que o senhor, o seu irmão Flávio, estiveram numa reunião e conseguiram, inclusive, sobre essa classificação das organizações terroristas. Quero ouvir do senhor qual é a sua análise que o senhor faz hoje, o nível de influência da família Bolsonaro nos Estados Unidos, e já emenda o seguinte: no eventual cenário que Flávio seja eleito, qual vai ser a atuação do senhor aí no lado do governo americano, nos Estados Unidos, junto a um eventual governo de Flávio aqui no Palácio do Planalto, deputado? Boa pergunta, Bruno. Extensa aqui, permita-me aqui um tempo para responder, mas eu começo falando que quem faz lobby contra o Estado brasileiro é o Lula, que vem aos Estados Unidos, bancado com dinheiro público, ao contrário de mim, para fazer lobby a favor do CV e do PCC, que assassinam, estupram e matam. Então você, brasileiro, que teve o carro roubado, o celular assaltado, ou já viu alguém perto de você ser assassinada, você pode reverter essa situação para o futuro, não perpetuando no poder quem faz esse tipo de coisa. Então, você votando no Lula, você dá a chance para o CV e o PCC continuar tocando o terror no Brasil. Então, o Eduardo Bolsonaro não faz lobby. E nós temos aqui, não é influência, nós temos um bom acesso, que foi construído através de anos de viagens, né? Inclusive, eu tenho uma dor aqui que eu desenvolvi na lombar, eu acredito que muito por causa disso, em esmagadora maioria delas de classe econômica, não só para os Estados Unidos, mas para vários outros países. Se a gente for ver agora, o Flávio Bolsonaro, ele nem é chefe de Estado, mas já se encontrou com os chefes de Estado de Israel, Bahrein, Estados Unidos, Argentina, Chile. Ora, presidente só recebe presidente. Isso daí tudo é fruto de quê? É fruto do mérito do Flávio, que tem currículo para isso, presidente da Comissão de Segurança Pública, senador do Rio de Janeiro, desde 2002 na política, mas também dos nossos acessos, do nosso trabalho de bastidor. Então a gente exerce essa influência pelo mundo inteiro. Visitou El Salvador, esteve com o ministro da Justiça do Bukele, visitou o presídio Secote, pretende instalar no Brasil pelo menos 1 ou 2 unidades iguais, para fazer igual que o Bukele está fazendo, essa revolução na segurança pública de El Salvador. Então isso tudo vem em virtude de muito tempo. E esses canais, eles seguem abertos. E nós levaremos ao conhecimento das autoridades americanas, da Casa Branca, do State Department e também do Congresso americano, essa covardia que estão fazendo contra mim e me condenando com base em uma ação do presidente Trump. Porque é ridículo imaginar, para além das nulidades que a gente já comentou, que se a questão é que sancionar o Moraes configura um ataque ao Brasil para absolver o Bolsonaro, ora, quem sancionou o Moraes? O presidente Trump. Então, mínimo, na pior das hipóteses, ainda seria bizarro, mas eles teriam que colocar o Trump como réu e o Eduardo Bolsonaro como partícipe. Isso aí é o mínimo do direito. Mas, né, preferem seguir nessa fantasia e com um propósito muito claro de me deixar inelegível. Eu não conheço desse processo, nunca fui intimado, nunca fui citado, mas sou o primeiro suplente na chapa do pré-candidato a senador por São Paulo, André do Prado. E no momento da configuração da chapa, eu vou querer saber, então, realmente, por que eu estaria impedido de concorrer. E vou trabalhar para que eu possa ser o primeiro suplente, sim. Agora, finalizando, Bruno, indo para aqui para... Finalizando não, entrando na questão, antes de entrar na questão da tarifa. Agora, a minha atuação junto ao Flávio, podem soltar a notinha que quiser, podem falar que o Eduardo atrapalha, o problema são os filhos, etc. O cargo de filho de Jair Bolsonaro e o cargo de irmão de Flávio Bolsonaro, ele é indemissível. Eduardo Bolsonaro ajuda e muito. Já coloquei o Flávio, como disse, com chefes de Estado de vários países, Estados Unidos, Israel, Bahrein, Chile, Argentina, e muito mais está por vir ainda aí. Porque eu trabalho e entrego o resultado. A minha parte é a parte internacional, vai muito bem, obrigado. Já é de longe a campanha de um presidenciável brasileiro que conta com o maior apoio internacional de toda a história do Brasil. Não estou me vangloriando não, mas eu tenho que falar, porque às vezes, né, as pessoas que se dispõem a falar sobre isso acabam não enxergando essa que é uma realidade. Então, Eduardo Bolsonaro vai ter sim uma proximidade
com o Flávio Bolsonaro, porque essa proximidade existe independente do meu cargo ou do cargo dele, ele é meu irmão. E um desses resultados que a gente entregou foi através de um pedido do Flávio, que com muita sabedoria e muita perspicácia, talvez a sua criação do Rio de Janeiro ajudou nele, nesse jogo de cintura, conseguiu conversar com o presidente Trump, conseguiu conversar com o vice-presidente J.D. Vance, conseguiu conversar com o secretário de Estado Marco Rubio, com Christopher Landau e implementou essa medida, que é a designação de CV e PCC como narcoterroristas, que está tirando o sono de muito criminoso no Brasil, seja o criminoso com o fuzil na ponta da favela, seja o criminoso do colarinho branco que lava dinheiro para esses criminosos. Então, isso daí sim é resultado nosso. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque o Flávio ele pediu para que o Brasil não fosse tarifado. A esquerda faz uma campanha de desinformação, tentando colar no Flávio a ideia de que a tarifa veio por conta da visita dele ao Trump, e isso é mentiroso. Nós nunca pedimos tarifa, nem nesse ano e nem no ano passado, tá? E o Flávio ainda falou o seguinte: por favor, esperem até a eleição, porque se Flávio Bolsonaro for eleito, os Estados Unidos não vai precisar tarifar o Brasil. A gente vai ter uma relação amistosa e respeitosa, onde poderemos costurar um tratado de livre comércio internacional para que haja um comércio justo entre os nossos países. Perceba que eu não utilizei a palavra livre, um comércio justo entre os nossos países, para que assim Estados Unidos e Brasil se beneficiem, e dá para se beneficiar e muito. Não precisa tratar o outro país com tarifas, mas o Lula provoca, ele quer essa tarifa. Inclusive, ele faz questão de não fazer nada para evitá-las. Muito pelo contrário, a todo momento está falando besteira sobre o Trump, porque ele torce para ser tarifado. Porque na cabeça do Lula, mesmo que você, trabalhador, pague o preço dessas tarifas, ele acha que ele consegue melhorar os seus números eleitorais levantando a bandeira de soberania e defesa do Brasil, algo que a gente sabe que eles nunca fazem. Se você olhar à esquerda, ela só vai botar a camisa do Brasil no tempo de Copa do Mundo ou agora no tempo de eleição. Eles não são patriotas de verdade.